E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, estamos tendo um dos inícios de ano mais movimentados dos últimos tempos, cheios de confusões e algumas delas bem positivas e que trazem esperança. Gente, tem muita coisa pra gente comentar no vídeo de hoje. Acho que até vou colocar no título uma palavra que é tipo apocalipse, mas não é apocalipse que se escreve, vocês vão entender quando chegar lá. Eu quero começar o vídeo falando rapidamente aí sobre a história de Bolsonaro, do passaporte, do convite, as fake news que a turma da esquerda postou, porque não aceita, né? Bonorinho indo lá, dá um abraço no Trump. E aí a gente vai entrar para analisar um texto que foi publicado, comentei por alto ontem, que eu acho que pode vir a dar o tom do que esperar do governo do Trump. E vocês vão entender por que esse texto pode vir a dar o tom. Quem escreveu é uma pessoa com influência, lá no núcleo duro, trumpista. E aí, esse texto eu acho que ele tem um certo vínculo com o estado das coisas, que inclusive o Brasil vem sofrendo aí, inclusive vem observando nos últimos dias, por conta aí do Lula, por conta da narrativa, da normativa da Receita. O assunto aí segue trend topics total, sem nenhuma chance de arrefecer. A gente vai falar sobre isso, falar sobre a meta, liberdade de expressão, censura, várias críticas que o Lula está recebendo de seus aliados. Tem umas que eu me furto, né, a falar, porque eu repudio o que foi dito. Tem umas coisas assim que são absurdas. Eu falo, meu Deus, não acredito que tô ouvindo isso aqui da boca de um esquerdista. E aí hoje eu espero pelo menos a gente chegar no terceiro tópico pra gente falar da direita. Tem uns dias que a gente não fala da direita e tem boas notícias e também tem confusões. Mas vamos, que é pra ver se dá tempo de comentar sobre tudo. Ainda tem um tópico lá no final, que é a notícia do Brasil do Lula, que hoje eu acho que não vai conseguir falar, mas vejam só. Uma galera ficou aí de chororô. Ai, porque Bolsonaro inventou que tem um convite, que ele não tem convite, que isso, que aquilo outro, pipipipipipi. Eu não vou trazer aqui postagem de Guga Noblar, de Turma da Esquerda, Humberto Costa, os petistas que estão chorando. Eu vou logo direto ao ponto. Vou trazer aqui, já começando, Samuel Puncher, que coloca a imagem do e-mail que Bolsonaro recebeu. Você vê, ó. O ex-presidente Bolsonaro não recebeu uma confirmação de cadastro para a posse de Trump. Ele foi de fato convidado para a posse e um evento com autoridades. Mais uma vez, jornalistas embarcando em desinformação de uma ala ideológica, e quando vier o desmentido, toda a classe sofre com descrédito. E ele coloca, aí você vê, ó, querido Mr. Bolsonaro, esperamos que esse e-mail encontre o senhor. Falando aqui em nome do presidente eleito Trump, nós queríamos te convidar, presidente Bolsonaro com P maiúsculo, rapaz. Rapaz, esse Bolsonaro não é mole não, viu? Ser um convidado, né, na cerimônia aí do presidente eleito e do vice-presidente Vance aí, na segunda-feira, agora, dia 20 de janeiro, em Washington. Também quero perguntar, né? Estender o convite para o presidente Bolsonaro e um convidado para participar do Starlight, não sei o que é Starlight aí, mas assim, deve ser um baile, também no dia 20. Na sua conveniência aí, irmão, se puder aí, avisa aí para nós, você vai poder participar, Bolsonaro. Se conseguir, né, fazer um follow-up aí, né, não avisa aí, esperamos você entrar em contato conosco. Aí o pessoal queria falar que Bolsonaro, esse e-mail aí, é o e-mail padrão que recebe qualquer pessoa que entra em contato lá com o site oficial, né, que faz a requisição, a resposta automática. Aí o Samuel Puncher, ele coloca a resposta automática e a resposta que Bolsonaro recebeu. Aí ele fala, ó, quem acha que esses dois textos são a mesma coisa, ou tá desinformando intencionalmente, ou não sabe o básico do básico de inglês. Você vê, ó. Obrigado por submeter um pedido para ter tickets, né, ingressos para a 60ª inauguração, né, do 45º e 46º presidente dos Estados Unidos, blá blá blá, Trump, enfim. Essa mensagem confirma que que nós recebemos o seu pedido. Tem alguma coisa a ver com o de Bolsonaro? O de Bolsonaro perguntou, ô presidente, e aí, irmão? Você vai vir ou não vai? Estamos com saudade. Será que o Trump vai nomear Bolsonaro embaixador dos Estados Unidos no Brasil? Devia fazer isso daí, só pra deixar os petistas nervosos. Falar assim, ó, vou nomear aqui
Bolsonaro, a partir de hoje, é meu embaixador no Brasil. Então nome é logo para ser secretário de Estado. Tira lá o Marco Rubio, bota o Bolsonarinho e vai mandar na coisa toda. Política externa norte-americana. Só para perraçar o Lula. Um dado curioso, gente, muito curioso mesmo, que quem trouxe esse dado de uma forma sensacional foi, e acho que por conhecer, né, inclusive por já ter denunciado isso no passado, já denunciou em 2021, o Dr. Paulo Faria, o advogado Daniel Silveira. O que aconteceu? Aconteceu a notícia, né? Ministro, pede mais informações aí para Bolsonaro. Essa informação, ao que tudo indica, assim, saiu basicamente, assim, em paralelo com a peça, né? O auto aí ser disponibilizado. Aí você se questiona, né? Como é que o documento formal do ministro sai e no mesmo momento já tem uma matéria pronta na imprensa? Como é que a imprensa conseguiu escrever uma matéria tão rápida? Ou será que a imprensa teve acesso antecipado? E a Globo, né? Sempre a Globo. O Paulo Faria fala assim, ó, rapaz, a história de mais um vazamento seletivo. Na petição 12.100, assim que houve a conclusão do documento, o EDOC 842, referente à exigência a Bolsonaro de apresentação do convite de Trump, hoje, dia 11 de janeiro, às 9 horas, 50 minutos e 53 segundos. Isso já aparecia como notícia no G1 um pouco mais de 2 minutos depois. Aqui embaixo está 9 horas e 53 minutos. E aí o Dr. Paulo Faria vai discorrendo. Como é que ele sabe que o documento, o PDF, foi tornado público às 9 horas, 50 minutos e 53 segundos? E quando você pega o arquivo, você abre ele, você olha os metadados, tá aqui a data em que ele foi criado, dia 11 de janeiro, às 9 horas, desculpa, a última modificação, 9 horas, 50 minutos e 53 segundos. Então é no mínimo curioso, né? Como é que a Globo conseguiu postar uma nota tão rápida? Como é que a Globo foi tão rápida para postar uma nota? Aí quem fez uma thread bem completa para explicar essa questão aí do convite que Bolsonaro recebeu foi o Eduardo. Hoje de manhã, mesmo antes de constar no sistema do Supremo, a imprensa noticiou que o ministro requereu mais informações de Bolsonaro para decidir sobre a devolução de seu passaporte ou não para ir à posse aí do Trump e do Vance. O documento é válido, veja. Nos Estados Unidos, vale a boa-fé do declarante. Ao contrário do Brasil, onde mentir pode ser um direito de autodefesa, nos Estados Unidos, mentir é comumente um crime. Assim, comunicações presidenciais frequentemente se dão através de e-mails e, por si só, são consideradas válidas. Quem mentir está encrencado. Todo o comitê de posse presidencial dos Estados Unidos cria um e-mail temporário para fins de comunicações. O domínio escolhido e criado pelo comitê de posse do Trump é o T47 inaugural, referência a Trump ser o 47º presidente, e inaugural é o relativo à posse em português. Não sei nem como é que se fala inaugural em inglês. O e-mail que eu recebi convidando Bolsonaro para a posse do Trump vem exatamente deste domínio, T47 inaugural, conforme eu expus o ministro em sua decisão. Tá ali. O website oficial para os eventos de posse do Trump, não coincidentemente, é t47inaugural.com. Nele é possível encontrar a programação dos eventos de posse e que vão de 18 a 20 de janeiro. Esta foi outra burocracia exigida pelo ministro. Se você rolar a tela para baixo e clicar em FAQ, que são as perguntas frequentes, todas as possibilidades de contatos oferecidas são, mais uma vez, através de e-mails que terminam com arroba do domínio t47inaugural.com. Se você clica em mídia, mais uma vez, os e-mails disponíveis para que jornalistas contactem o comitê de posse de Trump terminam em T47 inaugural. Como se isso não bastasse, há outras maneiras de se chegar ao domínio T47 inaugural. Por exemplo, no website do deputado americano Kevin Hern, a publicidade para se cadastrar no evento Make America Great Again Victory Rally, que faz parte das festividades oficiais do comitê de posse do Trump. Clicando no local indicado na primeira imagem, você é direcionado para a página de cadastro do evento, cujo domínio também é T47 inaugural. Veja a imagem 2. Então, tá aí tudo bonitinho. Eu não sei por que petista
tem tanta má vontade, né? É porque a gente é sangue petista. Petista adora perseguir, mentir, difamar. Senão não é petista, né? Acho que essa é a base da ideologia do petismo. Perseguir e difamar. Gostoso demais. Mas enfim, vamos lá. Gente, a gente ia comentando esse texto ontem, não deu tempo. Quem me enviou esse texto foi até o Agape, David Agape, lá o jornalista que participou do Twitter Files e de várias confusões. E o texto bem interessante, viu? Interessantíssimo, rapaz. E esse texto já começa interessante por várias coisas, né? Primeiro, publicado no Financial Times, então não quer falar para uma bolha restrita, quer falar com muita gente. Quem escreve é um cara com muito dinheiro, o Peter Thiel, inclusive é um dos grandes financiadores do Vance. Já, mais ou menos só pro Senado, foram 10 milhões na época que o Vance investiu que o Peter Thiel investiu no Vance. Eu tô na dúvida se eles escreveram um livro juntos, se ele apoiou, se ele concorda. Mas enfim, é um cara que tem bastante proximidade, algumas ideias, algumas formas aí de enxergar inclusive a sociedade, um apoio meio que até um certo populismo com foco em trabalhadores, ao lado assim de uma certa revisão de como deve funcionar o Estado, o papel do Estado. O Vance e o Thiel compartilham também essas ideias. Enfim, é um cara que já ele inclusive em 2016 foi uma das poucas pessoas que vieram a público apoiar, declarar apoio ao Trump. Não sei se ele vai ter um papel de tão destaque quanto o Elon Musk, mas esse é um cara que tem uma network grande, é um cara que faz política há um bom tempo, acabei de falar 2016, então tem uma rede conservadora, rede de pessoas que ele conhece, então assim, possivelmente o que ele está falando aqui, no mínimo, se o governo como um todo não levar à frente, setores da administração norte-americana pensam como esse cidadão. E o texto tem uma manchete já bem curiosa, né? Um tempo para a verdade e a reconciliação. É curioso, porque esse espírito da nossa era, lá na era dos Estados Unidos, eu sinto que ele tá assim, né? Preparando suas malas para bater na porta do Brasil. A verdade e a reconciliação. O retorno de Trump à Casa Branca pressagia a apocalipse dos segredos do antigo regime. Deixa eu botar no vídeo hoje. Apocalipse. O tempo para a verdade e a reconciliação. Eu já vou botar o nome mesmo, esse negócio aí. Mas vamos ver, vamos pensar no título de hoje. Título bem clickbait, mas honesto. Em 2016, Barack Obama disse à sua equipe que a vitória eleitoral do Trump não foi o apocalipse. Por qualquer definição, ele estava correto, mas, entendido no sentido original da palavra grega apocalipsis, que significa revelação, Obama não poderia dar a mesma garantia em 2025. É nova era, irmão. A vitória do Trump em 2016 é uma coisa. Agora em 2025, fazendo barba, cabelo e bigode, tendo controle sobre o Partido Republicano, tem um novo espírito circulando na atmosfera dos Estados Unidos. O retorno de Trump à Casa Branca pressagia a apocalipse dos segredos do antigo regime. Revelações, né? Vamos trocar por revelações. As revelações da nova administração não precisam justificar a vingança. A reconstrução pode andar de mãos dadas com a reconciliação. Mas, para que a reconciliação aconteça, primeiro deve haver verdade. A apocalipse é o meio mais pacífico de resolver a batalha da velha guarda na internet. Uma batalha que a internet já venceu. Meu amigo e colega Eric Weinstein chama os guardiões de segredos pré-internet de Distributed Idea Suppression Complex, DISC. Até um formato aqui para armazenamento de dados, né? O cara é da área de TI, então ele é meio nerd, piada de nerd. As organizações de mídia, burocracias, universidades e ONGs financiadas pelo governo que tradicionalmente delimitavam a conversa pública. Em retrospectiva, a internet já havia começado nossa libertação da prisão do DISC após o caso aí do Epstein, vamos falar assim, né? Que todo mundo deve ter acompanhado, confuso. Quase metade dos americanos entrevistados naquele ano desconfiava da história oficial de que ele bateu as botas por ele mesmo, né? Ele que foi o culpado, ele desistiu de viver, sugerindo que o DISC havia perdido o controle total da narrativa. Então assim, o que a gente chama de consórcio, basicamente, vamos chamar o DISC de consórcio, que seria
Os jornais, as burocracias, as universidades, né, a academia e as ONGs. O pacotão do consórcio. Pode ser muito cedo para responder as perguntas da internet sobre o Sr. Epstein. Às vezes não consegue responder, tudo muito recente, mas não se pode dizer o mesmo do Kennedy. Que é um fato na história americana que até hoje é meio nebuloso, né? O que realmente aconteceu? 65% dos americanos ainda duvidam que Lee Harvey Oswald agiu sozinho. Como uma história de detetive absurdamente pós-moderna, esperamos 61 anos por um desfecho, enquanto os suspeitos, Fidel Castro, mafiosos dos anos 60, Allen Dulles, olha o tio do Dulles, foram aí, né, vindo a óbito gradualmente. Os milhares de arquivos governamentais confidenciais sobre Oswald podem ou não ser pistas falsas, mas abri-los para inspeção pública dará um encerramento da América. Tem uma parte da história que ninguém sabe. E aí, só desses 3 primeiros parágrafos, olha o que Elon Musk, o Zuzu tava falando lá no Joe Rogan. Ó, a administração Biden me forçou a fazer isso, me forçou aquilo outro, queria que eu censurasse meme, queria que eu fizesse isso, queria que eu fizesse aquilo acolá. O que essas administrações passadas não fizeram, não aprontaram? O chamado Deep State americano, o que essa turma não fez? Porque essa turma não é pró-Trump. A turma não é, assim, não é pró-direita mesmo. Essa é a turma, inclusive, que está fechada com Soros, que está fechada com o movimento globalista, que está fechada aí com inúmeros eventos que aconteceram ao redor de todo mundo. Ao redor de todo mundo, inclusive no Brasil. E tá falando, tem que abrir esses arquivos, tem que saber o que essa turma fez. Talvez a forma de reconciliar é descobrir a verdade para, quem sabe, as pessoas aí que ainda apoiam o Partido Democrata ou pessoas que apoiam o velho Partido Republicano, na hora que eles verem quem são seus verdadeiros, né, ídolos, eles possam mudar de ideia e começar a perceber que vem para a direita, que aqui está mais confortável. Não podemos esperar 6 décadas, no entanto, para acabar com o bloqueio em uma discussão livre sobre o Fique em Casa. Em e-mails intimados do conselheiro sênior do Fauci, vamos ter que ver o que o Fauci falou, né? O Fauci aí, rapaz, o Átila, versão Estados Unidos, só que ainda pior, com mais poder. A turma vai querer dar uma olhada nisso daí, né? O Robert Kennedy Jr., dentro do setor de saúde, se ele for fazer tudo o que ele promete, vai ser um Deus nos acuda. Nossa primeira emenda define as regras de engajamento para lutas domésticas sobre liberdade de expressão, mas o alcance global da internet tenta seus adversários a uma batalha global. Podemos acreditar que um juiz brasileiro baniu o Twitter sem o apoio americano em uma perversão tragicômica da doutrina Monroe? Será que os americanos vão abrir esses arquivos? Vão querer saber as discussões? O que o amigo Biden fez ou deixou de fazer? Lembrem que o próprio Financial Times, que publicou esta nota, é o mesmo veículo que em 2023 revelou como o amigo Biden lutou pela democracia no Brasil. Veio pra cá a CIA, veio pra cá Laura Richardson, todo mundo para lutar pela democracia. Os caras vão querer, se eles quiserem abrir esses arquivos aí pra saber o que aconteceu, eu vou ficar assim, ó, de olho aberto. Vamos saber, né, o que aconteceu lá dos Estados Unidos, quem sabe influencia no Brasil. Fomos cúmplices da legislação recente da Austrália, que exige verificação de idade para usuários de mídia social, o começo do fim do anonimato na internet. Conseguimos reunir pelo menos 2 minutos de crítica ao Reino Unido, que prendeu centenas de pessoas por ano por discurso online, desencadeando, entre outras coisas, aborrecimento, inconveniência ou ansiedade desnecessária. Podemos não esperar nada melhor das ditaduras orwellianas no leste asiático e na Eurásia, mas devemos apoiar uma internet livre na Oceania. Questões mais sombrias ainda surgem nessas últimas semanas sombrias do nosso interregno. O capitalista de risco, Mark Anderson, sugeriu recentemente no podcast do Joe Rogan que o governo Biden desbancarizou os empreendedores de criptomoedas. Tirou os caras do sistema financeiro, você não pode ter banco, você não pode ter nada, você está excluído da vida em sociedade.
Quão próximo nosso sistema financeiro se assemelha a um sistema de crédito social? Eu não sei do Brasil, mas aqui mesmo na Austrália tem um botão, né? Veja o seu score, né? O seu número. Se você quiser pegar um empréstimo, né? Se você é um bom pagador, não. Tem todo banco no Brasil, né? Aqui tá no aplicativo pra tu olhar, né? Se tu, eu tô pensando em comprar uma casa. Tá lá. Ih, rapaz. Teu número é ruim, viu? Teu número é ruim, tá caloteiro. Os lançamentos ilegais dos registros fiscais de Trump por um contratado do IRS, que seria a Receita Federal de lá, foram anômalos? Os americanos devem presumir que seu direito à privacidade financeira depende de suas políticas? Parece aí que aplicaram um Dallagnol no Trump, né? O Dallagnol é o cara que pediu pro Roberto Leonel, falou, né? Não, pede lá pro Roberto Leonel dar uma olhadinha informal. Parece que nos Estados Unidos isso é um problema, né? Eles vão atrás de descobrir. E pode-se falar de um direito à privacidade quando o Congresso conserva a seção 702 do Foreign Intelligence Surveillance Act, sob o qual o FBI conduz dezenas de milhares de buscas sem mandato nas comunicações dos americanos. O FBI é a Polícia Federal de lá. E no projeto 2025, e também na discussão pública, a direita americana vem discutindo aí, né? Qual deve ser o novo papel do FBI? Que o FBI tá demais. A Polícia Federal dos Estados Unidos tá demais. Coincidências. A África do Sul confrontou sua história de apartheid com a comissão formal, mas responder as perguntas acima com desclassificações fragmentadas seria adequado tanto ao estilo caótico de Trump quanto ao nosso mundo da internet, que processa e propaga pequenos pacotes de informação. O primeiro governo Trump se esquivou das desclassificações porque ainda acreditava no estado profundo de direita de um filme de Oliver Stone. Essa crença desapareceu. É nova era. Nosso anciente regime, como a aristocracia da França pré-revolucionária, pensou que a festa nunca acabaria. 2016 abalou sua fé historicista no arco do universo moral, mas em 2020 eles esperavam descartar Trump como aberração. Em retrospecto, 2020 foi aberração, ação de retaguarda de um regime em dificuldades e seu governante, eu não sei que palavra é aquela. Não haverá restauração reacionária do passado para a internet. O futuro exige ideias novas e estranhas. Novas ideias podem ter salvado o antigo regime, que mal reconheceu e muito menos respondeu às nossas perguntas mais profundas. As causas da desaceleração de 50 anos no progresso científico e tecnológico nos Estados Unidos, o barulho dos crescentes preços imobiliários e a explosão da dívida pública. Esses problemas aqui são familiares para vocês? Curioso, olha só, mais de um país com o mesmo problema. Um problema generalizado a nível global. É quase que se tivesse uma força global por trás de diversas movimentações. Curioso, muito curioso, né? Quero ver se a turma vai realmente começar a lidar com essas questões. E veja o que ele diz, ó. Cara, ideias novas, estranhas. Pensa você no Brasil discutir essas questões, né? Explosão da dívida, barulho. Você fala uma coisa, aí vem o Globo, puxa o cartão Pedro Malan. Puxa o cartão Helena Landau. Puxa o cartão Gustavo Loyola. Puxa o cartão Pércio Arida. Puxa o cartão Andelara Rezende. E repete, só tem esses nomes. Sempre eles, os ortodoxos. Você não pode pensar fora da caixinha, você tem que pensar como essas pessoas. São 5 décadas que no Brasil temos os mesmos especialistas dando as mesmas soluções para problemas diversos que nunca encontram uma solução real. Talvez um país excepcional pudesse ter continuado a ignorar tais questões, mas, como Trump entendeu em 2016, a América não é um país excepcional, não é mais nem um grande país. A política de identidade relitiga infinitamente a história antiga. O estudo da história recente, para o qual a administração Trump é agora chamada, é mais traiçoeiro e mais importante. A Apocalipse não pode resolver nossas lutas sobre 1619, mas pode resolver nossas lutas sobre o período do Fica em Casa. Não julgará os pecados de nossos primeiros governantes, mas os pecados daqueles que nos governam hoje.
A internet não nos permitirá esquecer esses pecados, mas com a verdade não nos impedirá de perdoar. E aí? Será que a turma vai realmente para cima? E o que eu vejo é o seguinte. Isso eu vejo muito no Brasil. As discussões que estão aflorando por mais diversas áreas, pegando essa questão até da receita, você começa a ver uma galera assim, se questionando. Rapaz, que governo Lula é esse? Porque a receita é só mais uma de várias. Foi a receita, aí teve a questão das pensões das crianças com Zika, aí teve o arroxo no BPC, o arroxo no salário mínimo, IVA, o maior IVA do mundo, né, na reforma tributária, cortes aqui, cortes acolá, corte na educação, taxa das blusinhas. Aí você fala, pô, peraí, o que tá acontecendo? As pessoas já estão começando a se questionar, né? Tem algo errado acontecendo por aí. Você já começa até a ver, por conta dessas discussões que estão acontecendo lá fora, né? O pessoal falando da época do Fica em Casa, você já começa, inclusive, a ver pessoas de esquerda falando, cara, esse período do Fica em Casa foi realmente meio esquisito, né? Tinha algumas coisas que não podia nem se questionar. Você era banido da internet, existia realmente um consenso científico. E essas informações estão caindo por terra, estão caindo por terra. Se debruçar sobre o passado, se debruçar sobre alguns assuntos, nem a forma como a internet está processando, ela está dando a oportunidade não só de mostrar o que é o regime antigo, e com isso levar à queda do regime antigo, mas também abrir caminho para uma espécie de reconciliação, né? O povo voltar, não sei, ter um certo alinhamento em torno de algumas pautas, nem que sejam pautas, assim, nacionais. Assim, ó, cara, vamos aqui, ó, soberania nacional, segurança pública, saúde, educação de pode ter embate, beleza, envolve questão ideológica, mas o grosso aqui, a qualidade de vida do povo, a gente tem que ter uma união mínima, tem que ter uma unidade mínima. Aí pegando isso, esse gancho, revelações, reconciliação, ruptura com o antigo regime, sem volta. Olha esse tweet aqui, como ele é curioso. Na minha cabeça, pelo menos, ele se encaixa no que os caras estão falando, uma certa reconciliação através da verdade. Através da verdade? Através de fragmentos de ideias que estão sendo propagadas na rede social e o pessoal vai indo, vai ouvindo a coisinha aqui a colar. Nossa companheira gringa Brasília primeiro escreveu ali no meio, né, falando o seguinte: Hello, bolsonaristas que aqui me seguem. Vamos tentar aprender? O Soros, ele não é comunista. Ele financiou a queda do comunismo na Europa e tem orgulho disso. Leia o texto dele. E ela deixa um texto no site oficial do Soros. Ele prega o oposto do comunismo, uma governança global para acessar todos os mercados. Capice, né? Entendeu? E depois ela volta para falar assim, ó. Não é vergonha não saber algo ou ter aprendido algo errado. Nunca é tarde para aprender. Bolsonaristas aprenderam que Soros é comunista, quando, na verdade, ele é o oposto. Soros é um neoliberal globalista que prega fronteiras e mercados abertos sem interferência do Estado. O globalismo é isso. Quando a Open Society, ou Fórum Econômico Mundial, pregam governança global da Amazônia, eles querem que o Brasil, no caso o Estado, abra mão da soberania da Amazônia e entregue para as autoridades globais, como o Fórum Econômico Mundial, a ONU. Esse é o objetivo do globalismo. O Estado é o capital corporativo global. Pronto. Tudo isso daí podia até ficar de lado, mas só para dar o contexto. O que me pegou foi o último comentário. Meses atrás, pesquisei o globalismo. Eu desconfiava que fosse uma teoria maluca da direita. Mas não é teoria não, mas veja só, algum maluco aí de vocês, algum de vocês aí deve ter aloprado, deve ter falado uma coisa no Twitter, passou na timeline, gerou algum tipo aí de curiosidade. Lá foi a Gringa Brasília e ela descobriu que não era teoria da conspiração. Tem PDFs do Fórum Global, né, Fórum Econômico Mundial, na verdade, Open Society, né, do Soros, etc., detalhando o objetivo. Substituir o poder do Estado, dos países, por governança global da ONU para gerenciar os recursos do planeta. Aí a tela coloca aqui, né, uma situação que eu acho que se um dia puder existir uma reconciliação mínima entre brasileiros, eu acho que isso daqui é um caminho para se começar. Por exemplo, construir a BR-319.
Acho que não envolve muita ideologia, sabe? É só você permitir que exista uma via de conexão do Amazonas Norte com o resto do país. A gente não tem. Manaus não tem nenhuma ligação de Manaus pro resto do país. Não tem. Não tem. A gente tem a Zona Franca de Manaus e a gente não tem como escoar mercadoria por terra, porque a BR-319, ela existe, mas não tá pavimentada. E aí, a Grande Brasília tá comentando ali, né? BR-319, a rodovia que é sei lá, um caos para o clima. Basicamente isso. Ela mostra que esse grupo que está fazendo lobby contra a BR-319 é financiado pelo Luminate, que é o do Omidyar, a OpenSite, que é do Soros, Ford Foundation, Oak Foundation, aquela turma que você já conhece muito bem. A campanha contra a BR-319 na Amazônia está sendo feita por ONGs das fundações do Soros, Omidyar, etc. Será que os maiores bilionários neoliberais do mundo estão mesmo preocupados com o clima índios do Brasil ou com as riquezas da nossa floresta? Um exemplo recente. Aqui outra notícia de outra coisa, que eu acho que se um dia tiver uma reconciliação mínima no Brasil, que as pessoas que têm ideologia diferente puderem pelo menos concordar em alguma coisa, tá aqui, trazer riqueza para o país. Posição de Marina Silva sobre exploração de petróleo na foz do Amazonas segue vencedora. A gente não pode ter, assim, uma reconciliação mínima. Brasileiros de esquerda que não estão cegos pelo lulismo. Será que a gente não pode concordar que o Brasil precisa explorar a margem equatorial? E por que precisa? Não é só por questão do dinheiro. Vai além. A própria Petrobras aponta que a partir de 2030, se não se começar a explorar novas áreas em busca de novas fronteiras, o Brasil pode passar a ser um importador de petróleo. Não é que vai ficar no 0 a 0. Hoje o Brasil é exportador. A gente pode virar importador. Já estamos em 2025. Lula e Marina Silva estão destruindo o país. O Ibama conseguiu virar mais um ano sem dar uma resposta definitiva a respeito da exploração de petróleo na foz do Amazonas. O fato é que, quanto mais perto da COP30, a ser realizada em novembro em Belém, mais difícil será a decisão de liberar a Petrobras para operar na região pela delicadeza do tema. Na estatal, a esperança era que Lula fizesse valer sua posição ainda no ano passado. Pegando aqui um tema que eu acho que está servindo para dar um mega estalo no país, essa situação aqui saiu de controle. Saiu de controle. Quero até agradecer ao secretário da Receita, o senhor Robson. Senhor Robson, o senhor, rapaz, é o cara que assina a normativa, o senhor é um herói. O senhor é um herói. A quantidade de pessoas que acordaram para a vida estão prestando atenção agora nos acontecimentos no Brasil, no governo Lula, nessa história aí de imposto de renda, graças ao senhor, a normativa que o senhor é um herói. O senhor é um herói. Enfim, Alexandre de Moraes faz aqui um relato. Rapaz, não discuto mais com ninguém em rede social sobre a questão da Receita Federal e da movimentação. O trabalho já foi feito. Onde você vai só se fala disso. Da barraca de água de coco, passando pelo cara vendendo queijo coalho assado na praia e chegando até a padaria. Não perco mais tempo tentando argumentar com o vagabundo que está defendendo isso, ou por adorar o Lula, ou porque vai se beneficiar por se dar a contábil. Aí a Solange responde: estou na praia e aqui está igual. O povo entendeu exatamente do que se trata. Não adianta o governo soltar fake news de que não vão taxar de que não vão taxar o Pix. Porque o governo inventou essa, não vão taxar o Pix. Isso é fake news. Mas ninguém está falando que vai taxar o Pix. É porque tem uma galera que não quer pagar imposto, né? Você vai falar que eles estão errados? Acho que não. Olha esse comentário. Esse perfil tem 2.000 seguidores. Chegou a 5 milhões de pessoas. 5 milhões de pessoas viram esse comentário. Votei no Lula, mas tenho humildade suficiente para admitir que governozinho de porcaria. Vai ter gente passando pano pro Lula? Vai. Mas vai ter gente de esquerda seguindo por essa linha, que vai na direção de algumas coisas que eu falo para vocês. Uma porcaria mesmo. Neoliberal rebaixado, sem o menor ímpeto de disputa à esquerda. O que é que ele quer falar com isso? Esse cara de esquerda para valer. Então, falando assim, ó, o Lula, ele não está se dedicando em nada para fazer uma política verdadeiramente de esquerda. Ele quer isso daqui, mas o Lula não está fazendo.
arrochando e atacando a classe trabalhadora. Tá ou não tá fazendo isso? Cometendo pleno estelionato eleitoral e estendendo tapete vermelho para a extrema-direita em 2026. Que a percepção ajude na sua radicalização. A sua, ele tá falando dos seguidores dele, né? Fazendo, ó, irmão, não dá mais para colar com Lula. Não dá mais para colar com Lula. Eu não tenho esperança de uma reconciliação, de modo que esse cara venha para a direita. Isso é pedir demais. Se a gente puder concordar na margem equatorial, eu tô feliz. Agora, se eu puder, né, buscar um pouquinho a mais, eu acho que isso aqui exemplifica até o que eu já disse para vocês algumas vezes. Eu tenho muita esperança de converter o cara que tá na esquerda para direita. Vai lá, aperta o 22 na urna. Acho muito difícil. Mas, se o cara tem esse entendimento aqui do Marcos Ribeiro, eu acho que já ajuda. Muita ajuda quem não atrapalha. E atrapalhar é apertar o 13. Votei e me arrependo amargamente. Isso quer dizer que eu votaria no Bolsonaro? Nem ferrando. Mas eu iria de nulo. Pronto, cara. Estamos quase na mesma página. Se não votar no PT, já é meio caminho andado. Se o cara que votar no Lula já deixou de votar no Lula, a gente já chegou em algum lugar. Já chegamos em algum lugar. E 2025, tenho certeza, vamos para vocês, me dedicarei a conversar com cada vez mais pessoas. Para tentar ver se pelo menos, se ela realmente acreditar que Lula e Bolsonaro são iguais, e ela votou no Lula, assim, mas são iguais, agora não vou votar mais no Lula. Pronto, já demos um passo em relação ao Brasil melhor. Aí o governo, enquanto isso, gente do caos, sem saber o que fazer, tá postando memes ridículos, né? Um cachorrinho correndo para falar o Pix não vai ser taxado, não. Mas ninguém disse que o Pix vai ser taxado. E tá ficando feio. A gringa diz, ó, meu Deus, olha o nível do marketing desse governo. Citei outro dia e repito, o que o brasileiro anseia é um governo sério, responsável, comedido, eficiente. Não esse festival de imbecilidades e jangices. Fica a dica para a oposição. Sérios, sóbrios, moderados, esse é o caminho. Nem queira entrar no mérito da questão de taxação do Pix, 5 mil reais e tais. Nem queria entrar. Mas é óbvio que, se as informações vão ser coletadas e enviadas ao imposto de renda, tudo indica que não será para o imposto de renda fazer uma bela colagem artística com as informações no mural, né? Não é fazer com exposição de arte. Não, não é isso. Não dá uma maldade aí, né, Lula? Aí, o Lula aí que tá preocupado com as fake news, nosso companheiro infiltrado, codinome Rui Backpepper, né? Rui Costa Pimenta. Rui Backpepper explica aqui, o Lula, tá precisando de fake news não, mano. Teu governo aí já caiu de pod já. Vai lá, Ruizão. O pessoal luta contra mil dificuldades aí para conseguir manter a cabeça fora d'água. O pessoal tem milhões de problemas. A classe média que apoia essas coisas é um pessoal que vive fora da realidade. Eles pensam que o mundo é, sei lá, a Vila Madalena, mas não é isso. A maioria da população vive numa situação deplorável. O papel do governo Lula seria melhorar. No mínimo, aliviar essa situação. Aliviar. Agora, com essas medidas draconianas, eles vão criar uma situação insuportável. Aí, a hora que o PT perde a eleição lá, o cara fala, não, é que é a fake news. Quem que precisa de fake news? Se falar a verdade aqui, você acaba com o governo. Eu vi o Haddad reclamando aí que fazem muita campanha contra as medidas dele, precisaria ter uma contra-comunicação. Meu, essas medidas aqui são impopulares. Você não vai convencer a pessoa de que isso aqui é bom. Não vai convencer. Não é possível convencer. Ninguém é tão tonto assim. Quem vai apoiar isso é aquele cidadão, por exemplo, que é professor universitário, recebe aquele salário, paga aquele imposto monstruoso, né? E se ele fizer alguma outra coisa, ele vai falar, não vamos formalizar aqui, porque senão vai pagar mais imposto. Até ele que não quer pagar mais imposto. Mas para a população comum, o desempregado, o cara que está aí numa situação absurda, isso aqui vai ser um tiro na cabeça. Aí não dá, né, Lula? Aí não dá. Só que só fica melhor. O Izão voltou de férias. Tava lá com o nosso amigo Atushi. E aí
falou muita coisa, até falou de alguns movimentos aí contrários ao Lula, que vem crescendo na esquerda. Fala da Globo, fala de censura. Vamos ouvir. Você acha que essa questão da regulamentação das redes, de ir para cima da Meta, do Twitter, disso, daquilo, você acha que essa causa é popular ou será impopular? Ela vai se reverter em mais popularidade, mais aprovação ou menos aprovação para o presidente Lula? É impopular. A direita já faz uma campanha enorme junto à população, não é no clubinho deles. Porque tem uma coisa, a esquerda faz campanha no clubinho. A direita faz campanha junto ao povo. A direita já fala, isso é uma ditadura, né? Censura, perseguição judicial, eles estão explorando isso daí. No clubinho, todo mundo acha bonito. É esse pessoal do Largo São Francisco que quer condenar o Mascaro sem saber de nada. Eles nem sabem o que aconteceu. Querem condenar o Mascaro. Nesse clubinho, tudo bem. Mas o povo brasileiro não pensa assim. Mas aí, Rui, deixa a questão correr solta e depois leva uma lapada nas eleições, é assim? Eu não acho que isso daí é o problema da eleição. Acho que a esquerda deveria se organizar para ganhar a opinião popular. Vai se apoiar na Rede Globo? Na Globo. É uma política insana, né? Eu não consigo entender. Não acho que seja minimamente popular isso. O Lula, inclusive, está perdendo apoio na esquerda. Ó. Eu vejo isso todo dia, é muito grande. Inclusive, o pessoal aqui fala que eu torço contra o Lula, eu volto e meia tenho que explicar para pessoas que atendem os meus programas, que assistem os meus programas, que o Fora Lula é uma política errada, qual é a natureza da crítica que a gente faz ao governo do Lula, que a nossa política não é derrubar o governo, é uma política no sentido de pressionar o governo à esquerda, com tal e tal palavra de ordem. Sou obrigado a explicar isso daí diversas vezes, porque o pessoal está indignado contra o governo do PT. Um monte de gente, não é pouca gente, não. Se isso daí está dando certo, então, sei, continua com isso, vamos ver o que vai dar no final. O problema, sabe o que é? O pessoal tem uma fé cega de que as coisas para o Lula sempre vão dar certo. Isso é uma bobagem. Veja o caso da Dilma. Eles foram, abriram todas as porteiras, a burguesia veio, aliciou a extrema-direita e derrubou o governo da Dilma. É por um golpe de sorte da crise interna do país que o Lula voltou. Porque o Temer não conseguiu governar, as coisas que ele fez eram monstruosas. Aí veio o Bolsonaro, que assusta todo mundo, a burguesia teve que entrar num corpo a corpo com o Bolsonaro para controlar o governo dele, o Lula voltou. Isso daí não é competência, isso aí é muita... Diante das circunstâncias, né? É uma sorte que tenha acontecido isso. Ainda bem que você sabe. Então o pessoal acha assim, não, o Lula resolve qualquer problema, qualquer coisa que ele faça vai dar certo. Não é verdade isso. Tanto que um monte de coisa que ele já fez deu errado até hoje. Lula só voltou, rapaz, porque Bolsonaro incomoda as elites brasileiras. É isso que eu não entendo, né? Eu sei que o Ruizão tá disfarçado pra nos ajudar na esquerda. Mas você vê o esquerdista médio. O cara fica, não, vamos lutar contra a burguesia. Cara, o único que incomodou a burguesia foi Bolsonaro. Como é que você vai combater a burguesia votando no candidato da burguesia, que é o Lula? Ô, companheiro, vamos acordar aí, né? Vamos acordar aí, vocês estão do lado da burguesia, né? Tem que se embarcar desse governo. O governo que tá fechado com a Globo. Não tem como dar certo a coisa dessa. Esse recorde aqui, eu vou dar play porque esse aqui não tem como não comentar, ainda tem outro. E esse aqui eu deixo, enfim, só pra vocês escutam aí com os ouvidos de vocês. Aí. Esse eu não mandei pra mim mesmo. Pera aí. Tá pé aqui pelo próprio Twitter. Eu repudio, já digo desde já, eu repudio o que o Rui tá falando. Acho um absurdo. Um absurdo. Ele falou isso aqui dos aliados de Lula, um absurdo. Notícias
Bom, hoje, Rui, tem várias notícias no próprio do Sport 7 sobre a questão da meta. Né? Teve uma reunião do presidente Lula com várias autoridades, e aí está se defendendo a regulação, voltar a retomar o projeto da regulação das redes, fazer uma regulação econômica sobre essas plataformas também. Parece que a AGU deu 48 horas para a Meta se explicar, e fala-se até na criação de uma frente internacional anti-fake news, né? Que seria liderada pelo Brasil. Como é que você vê essa reação do governo brasileiro? Acho que o governo Lula está totalmente fora perdeu a noção do que está fazendo, está se deixando levar por uma política que, em primeiro lugar, é uma política imperialista. Essa frente internacional contra as fake news, nós vamos ver, é uma frente com criminosos internacionais notórios. Com criminosos internacionais notórios. Frente internacional contra as fake news, nós vamos ver, é uma frente com criminosos internacionais notórios. Eu repudio. É um absurdo isso. Absurdo isso, sabe? Reprovável. Antidemocrático. Falar que essa turma aí da Frente Ampla Internacional são criminosos internacionais. É um absurdo isso. Isso é um absurdo. Absurdo falar isso. Aí depois, se a AGU do Lula for pra cima do PCO e do Brasil dos Quadros, eu não me responsabilizo, Ruizão. Você está demais. Você está demais. Que seriam os democratas imperialistas, que estão caindo todos, né? Por incrível que pareça. Eles não conseguem mais se sustentar. O PT não vê isso, né? O Canadá caiu, a Alemanha caiu, o Starmer está por um fio lá. Na França, o que existe aí já é uma virtual ditadura. Quer dizer, a coisa está indo por água abaixo, né? O Lula não vê isso daí. Eles querem censurar as redes, etc. e tal. Daí ele fala... Aí não dá, né, companheiro? Aí, companheiro, você tá demais. Depois hoje eu vou ali pegar, aí não vale ficar chorando. Agora é curioso, né? Lula foi procurar a União Europeia. Por que Lula não foi atrás de Cuba? Por que Lula não foi atrás da Venezuela? Por que não foi na Bolívia? Por que não foi procurar lá pra dentro do México? Por que Lula não ligou pro Putin? Por que ligou pro Putin, Lula? Ligar lá pro Putin, pro Duguinho, Duguinho. Vamos aqui censurar a internet. Por que não ligou pra Comunada? Por que eu tô destacando isso, né? Porque eu volta e meia falo, repito, mas eu sinto que às vezes parte da direita... Às vezes eu sinto que as pessoas, elas botam uma coisa na cabeça e elas não estão abertas a, sabe, raciocinar que talvez as coisas se atualizaram conforme o tempo foi passando. Gente, o Lula não chegou onde ele chegou à toa. Como o próprio falou, Bolsonaro incomodava as elites, não só as elites nacionais como as internacionais. Vê as questões ali ligadas à Amazônia, BR-319, Bolsonaro ficava batendo essa tag dessas coisas o tempo inteiro, né? O leão do Tucuruí, não vai ter demarcação em terra indígena, tem que explorar. Bolsonaro apresentou lá o Código de Mineração, projeto de lei. Assim, incomodou muita gente. Incomodou muita gente. Toda essa galera incomodada entrou em campo para ajudar o Lula. Vai falar que é mentira? Não teve os Vingadores envolvidos até o talo? Não teve a turma dos Soros até o talo? Não teve todos os presidentes da União Europeia envolvidos até o talo? Não teve aquela fundação Frederick, uma coisa da Alemanha, ligada ao SPD de lá, que tá aqui no Brasil fazendo campanha? Não teve o nome daquela? A Michelle Rivasi, a Ana não sei o que lá, e outro cara que também veio no Brasil, representante da União Europeia, para analisar junto com a CUT o que estava acontecendo, os problemas no Brasil, que isso, que aquilo, outro. Quantas movimentações dessas não tiveram? Será que o Lula ele voltou com apoio de quem ao poder? Foi do Foro de São Paulo? Foro de São Paulo botou no poder. Queria o Foro de São Paulo ter o poder que a turma acha que o pessoal do Foro de São Paulo tem nos dias de hoje. Não tem mais poder. Lula, ele sabe. É que ele tem uma dívida uma dívida gigantesca, né? Vamos falar assim, gigantesca. É com o chamado movimento globalista. Não tem o que falar. Foram eles que colocaram o Lula onde o Lula está. Foram essa turma toda. O aliado preferencial de Lula
no seu terceiro mandato são os globalistas. Se não entender isso, vai ficar batendo na cabeça. Vai ficar batendo na cabeça. Eu lembro que a primeira viagem que o Lula fez lá pra Comunidade, ele não fez. Inventou a desculpa na época, não foi. Aí assinou lá uns memorando vazio. Eu falei, gente, não assinou nada de importante aqui. Eu tenho depois, eu acho que uma reunião, não lembro, foi no mesmo período do BRICS, que o Lula foi pro palanque e falou, absurdo essa agenda verde e tudo mais. No mesmo dia que o Lula fala isso no palanque, sai a notícia, acho, da Mônica Bergamo falando que Lula estava lá conversando com o empresário sobre oportunidades em investir em agenda verde no Brasil. E eu falava, não julga o Lula pelo que ele abre a boca para falar. Julgue o Lula pelo que ele está fazendo em termos concretos, as ações concretas do governo, as pessoas que ele está nomeando para a máquina, as políticas públicas do governo. Aí agora o Elias Jabbour volta lá da China, dá entrevista para o Brasil dos Quadros, aí ele fala, cara, um absurdo o tratamento aqui, né, com o Pai Vermelho. A piada, o pessoal vendeu como se fosse grande coisa, não foi porcaria nenhuma. A gente tá perdendo a oportunidade, porque o Elias Jabbour, ele quer que o Brasil feche, mas feche assim, fechado, com a turma dos BRICS. E a turma segue nessa insistência, não consegue compreender o que é o governo Lula. Não consegue compreender que a Faria Lima continua apoiando o Haddad, com todos esses problemas. Tem mais alguém reclamando do dólar? Você viu como a coisa tá de boa? Viu como ela tá realmente de boa? Ninguém reclama mais. Tem alguém reclamando do Galípolo? Tem ninguém reclamando do Galípolo. Pelo contrário, todos apoiaram o Galípolo. A gente já comentou ontem. Ontem a gente comentou. O governo, a pedido dos bancos, subiu o juro do crédito consignado. Já vai para quase 25% ao ano de juro. A pedido dos bancos. Estão lucrando. Quando tem uma política pública aí, setor de coisa, sempre quem está na frente são os campeões nacionais. Olha as termoelétricas lá do norte, que caiu na mão dos irmãos Batista, a medida que o governo apresentou, o Estadão revelando lá a quantidade de vezes que os Batistas se encontrou lá, né, com gente do Ministério de Minas e Energia. Ações concretas. O PT, que é conhecido pelo petrolão, e não deixa que a Petrobras vá para a margem equatorial. Obra, oportunidade de confusão, e o PT não deixa. Não é possível isso. Vocês não vão conseguir entender o que é o governo Lula se ficar querendo colocar o Lula na caixinha, não, porque o Lula é isso, não, ele não é isso, ele mudou, as coisas mudaram. Não estamos mais em 2003, não estamos mais, o mundo é outro. As forças, a própria forma como ela chegou ao poder é outra coisa. Não adianta ficar querendo bater cabeça. É que é curioso também, né? Tá cheio de vídeo do Ruizão hoje. O Ruizão tava demais esse fim de semana, viu? Tem que se controlar um pouquinho. Aquele rebatendo um comunista. Comunista lá com esse discurso maluco da Rede Globo que não pode ter liberdade de expressão. Ele fala, eles querem controlar a sua opinião. Tudo bem, todo mundo quer controlar a opinião dos outros. Não é o Zuckerberg sozinho que quer. O Biden também quer. O comunista aqui não fala nada do Biden. Quer dizer, é um show de despolitização total. O cidadão, inclusive, fala uma coisa que me surpreende, que é o seguinte. Ele falou que o Zuckerberg e o Elon Musk, eles querem aplicar nas redes a concepção de liberdade de expressão norte-americana. Né? Dando a entender assim, de que nos Estados Unidos tem uma compreensão estranha de liberdade de expressão. Na realidade, a concepção da liberdade de expressão dos Estados Unidos não é uma coisa peculiar. É a liberdade de expressão propriamente dita. É um dos países, né, onde mais respeito existe pela opinião política divergente. Nunca foi absoluto, lógico. Porque os Estados Unidos perseguiram muita gente, passando por cima da própria legislação. Mas a legislação em si é a legislação, uma das mais democráticas que existe no mundo. Então ele fala assim, não, é que nos Estados Unidos eles têm essa defesa da liberdade de expressão, porque isso daí é uma defesa do nazismo. Não, meu caro. É muita ignorância isso. Pois é, né? A ignorância na esquerda. Mas vamos lá. Vamos correr para falar um pouquinho aqui da nossa linda direita. Trump voltando. A turma dos Estados Unidos
indo em busca de respostas pro seu passado recente também, para tentar, sabe, realmente dar um próximo passo, resolver problemas estruturais de décadas. Você tá falando que até 50 anos que a gente não cresce. Olha como tá o mercado imobiliário. Olha como tá a dívida. E aí, tem que fazer alguma coisa? No Brasil, a gente discutindo mil e uma coisas. E nas últimas semanas, a gente conversou, mas tinha dado uma pausa e depois voltemos. Voltemos, como diz Nicolas, meu amigo que é do Rio Grande do Sul, ele conjuga todos os verbos com emos. Voltemos, comemos, andemos, dirigemos. Eu acho engraçado. Ele faz de propósito, né? Não é isso, mas eu sempre dou risada. Mas enfim, a gente tinha comentado isso aqui dias atrás. Aí você vê como são as coisas, né? O espírito de reconciliação. Como é que tem reconciliação com alguns setores? Eu tento colocar um critério bem objetivo. Se a pessoa, sabe, é um fomentador de perseguição, não tem como. E esse daqui já cruzou todas as barreiras. Vocês devem ter acompanhado nos últimos dias. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, posta ali a notícia que o Constantino tá bem dodói, né? Bem doente. Orem por ele. Aí tá ali, ó. E aí, o Constantino vai bater as botas em breve? Ele escreveu o próprio obituário. Aí coloca lá o texto. Isso que fala. A fala replicada, entre aspas, lá pelo seu Weintraub, refere-se a um trecho de um artigo que Constantino escreveu em 2011 sobre a doença do Lula. Ao contrário do autor da postagem, que se coloca como um exímio cristão de longa data, mas não se comporta como tal, Constantino se converteu à fé cristã há poucos anos. Sendo assim, a sua abordagem sobre o mesmo assunto talvez fosse diferente nos dias atuais. É só para dar um zoom aqui, né? Postagem desse cidadão. Aí veio o Constantino. Chegou a mesma postagem do Weintraub, em que ele deseja, o meu pior, não ser o motivo de tanto ódio, já que apenas o ignoro há anos, quando percebi suas intenções perversas. Antes disso, dei espaço a ele em minhas lives. Ele torce pela doença. Eu só torço que ele encontre Deus. A birra dos Weintraub comigo começou isso também. Acho que eles fizeram uma maratona de live. Aí queriam falar comigo, eu já vi que tava meio estranho. Eu falei, aguenta aí, pô, depois a gente vê aí. Depois a gente vê. Depois a gente vê. E nunca teve esse depois, né? Óbvio. E depois aí a gente começou a ter alguns confrontos de ideia. Aí ficaram revoltados com a vida. Aí vem o irmão. Patatá. Bolsolepra querendo mais uma vez cancelar o Weintraub com mais mentiras. Chafurdem bolsolepristas. Estão há 4 anos tentando nos eliminar. Covardia imunda de atacar sempre em bando. Vamos vencer vocês, raça de víboras. Aí o Romanini fala, rapaz, o irmão desse cidadão aqui acha que é bem feito, o Constantino tá doente e quer botar a culpa de mais um cancelamento dele no Bolsonaro. O cara bate abaixo da linha da cintura, aí o povo se revolta. Não, é um ataque organizado, orquestrado e tudo mais. Baixou o espírito do Danilo Gentili. Tem algum tipo de reconciliação para esse caminho? Pra mim, é o critério bem óbvio. Irmão, se você é um perseguidor, velho, segue tua vida aí, irmão. Segue tua vida bem longe de mim. Aí outra coisa que a gente comentou nas últimas semanas, que foi os candidatos, os novos candidatos. Você vê a tropa intergaláctica. Abraçaram o Gustavo Lima só porque estão com raivinha de Bolsonaro. Você vê, Gustavo Lima, donos de bets, prometem financiar eventual campeão ao Planalto. Inclusive, Gustavo Lima foi alvo, né, de uma questão na justiça envolvendo bets. Próximo do senador Ciro Nogueira, que vem atuando aí na CP das bets em prol do povo brasileiro, né, Ciro Nogueira? Vamos falar assim, né? Rapaz, tá demais o Ciro Nogueira na CP das bets. Tá doido. Tá passando mais pano do que a Globo passa pro Lula. Mais pano do que a Globo passa pro Lula. O Ciro Nogueira e as bets. Ciro Nogueira é a Globo. As bets é o Lula. Aí o Abel da casa pergunta, né? É o candidato das casas de apostas? Pois é. Aí o Carlinhos Maia, que também tá aí ganhando muito dinheiro com aposta, como revelou a revista Piauí, apoiador do Lula, veio campeão pro Lula. Carlinhos Maia afirmou que Gustavo Lima ligou pra ele pedindo seu apoio. Pronto, é pra unir o Brasil. O que pensa Gustavo Lima sobre o apoio de Bolsonaro para concorrer à presidência? Conversou, políticos amigos dele.
Diz que ele seria bom, né? Ter o apoio de Bolsonaro, mas avaliou que ele consegue também ser bem sucedido sem um Bolsonaro, né? Aí Ciro Nogueira falou com ele. Gustavo acha que seria bom ter Bolsonaro com ele, mas avalia que consegue sozinho. Isso aí o Gustavo Lima falou com ele. E o pessoal levou a sério. Levou a sério a candidatura do Gustavo Lima. Os conselheiros de Gustavo Lima, antes de anunciar a disputa à presidência. Antes de anunciar a intenção de candidatura, Gustavo Lima ligou para dezenas de aliados, para alguns aliados. Quis comunicá-los da decisão de se tornar candidato e dizer que a tornaria pública em 1º de janeiro. Nas conversas anteriores, o sertanejo vinha falando em candidatar-se a uma das cadeiras no Senado. Foi isso que ele falou para Bolsonaro no telefone. Gustavo Lima, né, além de Bolsonaro, também ligou para o Ciro Nogueira e para o Antônio Rueda, do União Brasil. E aí, para esses dois, ele falou, eu vou ser candidato a presidente. Para Bolsonaro, ele mentiu. Esse é o Gustavo Lima. E aí, só para fechar o pacote, deixa eu ver. Fechar esse aqui, porque as outras notícias requerem um pouco mais de tempo. Porque eu acho que aqui conecta com o primeiro tema e a gente volta e encerra o vídeo. Gustavo Lima postou um history. Margaret Thatcher, a dama de ferro, a entreguista que trabalhou fechadinha com os Rothschild. Aí vem ali o Jimmy Carvalho, o cara do mercado. Ali, né? Mais de 1 bilhão sob gestão. É o brabo. Ele me convenceu. Vou votar no Gustavo Lima. Ele vai ganhar a eleição e a bolsa vai disparar. Vou começar a comprar todas as calls com vencimento após a eleição de 26. Só espero que a esquerda não acabe com ele. Aí, aqui à esquerda é um WhatsApp que eu recebi antes, né, disso daí, você olha ali o horário. Quem me mandou foi o Texugo. Texugo, no ar, normalmente é que ele escreve, depois eu reviso. Os caras lá de soberania nacional, liberais, diplomacia SG, economia. Aí o Texugo mandou, né? Método para conseguir votos dos emocionados em 2025. Poste sobre Margaret Thatcher e Ronald Reagan sem qualquer conhecimento sobre as ações deles dois contra o seu próprio país. Pronto, você já conseguiu já o apoio dos liberais. Uma reconciliação nesse país em algum momento vai ter, porque nenhum setor desse país vai conseguir 308 deputados e 49 senadores. Nenhum setor vai conseguir isso nos próximos 10, 12 anos. É impossível. Não vai ter a esquerda com esses números, não terá o centrão com esses números, não terá a direita com esses números. Mas a gente tem que se perguntar que país que a gente quer. A gente tem que começar a tratar as coisas com um pouco mais de seriedade. A gente começa o vídeo falando dos Estados Unidos. O pessoal lá tentando realmente entender sua própria história e em busca de respostas. Falando que agora a gente vai ter que começar a ter ideias novas, ideias que saem assim, um pouco do senso comum, fora da caixinha. Às vezes até ideias estranhas. Começando a discutir coisas um pouco mais sérias. Mas no Brasil, os caras estão falando ideia nova, cara. A gente tem que buscar novas soluções. Aí a galera tá, assim, um negócio dos anos 80, tá? Lacração da Margaret Thatcher. Não, eu vou de Gustavo Lima. Não tem condição uma coisa dessa, gente. A direita não se leva a sério. A direita não se leva a sério de jeito nenhum. Não é possível isso. Eu realmente quero conseguir entender como alguém acha normal, sabe? Assim, é um desrespeito com o cargo de presidente da República. Qualquer pessoa pode ser presidente, qualquer pessoa pode ser presidente. Mas o presidente da República é quem lidera o país. De boa, mas eu duvido. Assim, os pontos ali que os americanos querem, né, fazer algumas respostas, coisas ligadas ao fica em casa, coisas ligadas às suas políticas externas, coisas ligadas ao deep state, coisas ligadas ao mercado financeiro. Eu quero saber o que é que o paralelo disso, Gustavo Lima tem algum tipo de profundidade na hora de pensar Brasil. Eu duvido. Quem sou para jogar ele? Eu duvido. Eu simplesmente duvido. Eu simplesmente duvido. Eu duvido. Ele tem o meu direito de duvidar, pelo menos. Então pensem bem, sabe? Que direita vocês querem criar? Que direita vocês querem criar, né? Eu só tô aqui pra passar pano pro Jair mesmo. E vida que segue. Mas pense, pô, que direito vocês querem criar? Que país vocês querem? Para quais caminhos, quais direções? Qual é a agenda? Sabe, não tem nenhuma agenda um pouco mais concreta para colocar na mesa. O Trump, ele conseguiu o apoio da classe trabalhadora, o Partido Republicano se tornou o Partido da Classe Trabalhadora, exatamente porque o Trump falou, ó, classe trabalhadora, tem umas coisas boas aqui para vocês. Tem umas coisinhas aqui que vai melhorar a tua renda, vai melhorar o emprego,
Vou resolver aqui a segurança pública. Vou melhorar aqui o sistema de saúde. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. E aí? Aí no Brasil, você vem pra discussão, é Pablo Marçal chamando todo mundo de comunista. É o cantor que já tá fazendo brincadeira que vai ter bolsa cachaça. Vamos respeitar o Brasil. O Brasil merece um pouco mais de respeito, viu? Porque não dá. Alguma reconciliação precisa acontecer, mas tem que ter alguns termos. Que em torno de algumas pautas relevantes para o país. E que não seja só da boca para fora. E começar a colocar assim de forma um pouco mais coerente. O que seria aí? Onde dá para pelo menos a gente conversar um pouco? Com certeza tem. Eu acho que essa questão das ONGs deveria ser uma coisa que o Brasil deveria ter uma certa união. Exploração de margem equatorial. Uma política, sabe, coesa, coerente de reindustrialização do país. Segurança pública. Só quem politiza a segurança pública é a esquerda. Me perdoa, velho. Do jeito que tá o Brasil, eu entendo. A truculência. Do jeito que tá o Brasil, amigo. Do jeito que tá o Brasil. Passando a mão na cabeça, eu acho que não vai mais não. Não vai, mas não vai. A infraestrutura. Só também quem politiza é a esquerda na hora que fica aí de gritaria de ai, a BR-319 vai desmatar, vai fazer isso, vai acabar com o clima. Assim, cara... Vamos parar nessas maluquices aí. Vamos começar agora a botar pra coisa andar. Ou o dólar vai ter que bater R$7 pro povo acordar. Bater R$8. Bem, o povo não vai acordar, né? Quanto mais na miséria as pessoas estão, pior a coisa fica. Tinha um inscrito que ficou assim, ó, semanas me falando. E eu não fazia o que eu devia ter feito, né? Ele falou, cara, assiste lá a tua entrevista com o Olavo de Carvalho lá, que tu entrevistou ele certa vez, a partir de 2017. Ele falava, voltava, acho que era André o nome dele. Eu falei, vou ver. Eu demorei anos pra ver, meses. Aí eu parei pra ouvir. Uma das perguntas falando com o Olavo, ela também disse, cara, e aí, se o Brasil piorar, a coisa vai? E ele explica, rapaz, miséria só solidifica o sistema, né, que já tá aí. Só o que já tá ruim realmente vai continuar ruim. Miséria não vai mover as pessoas pra lugar nenhum. Não vai mais pra lugar nenhum. Então, essa ideia que não. Se as coisas piorar, o povo vai acordar, não vai. Esquece daí. Vai acordar na hora que receber o boleto do imposto de renda, né? Aí o dinheiro bateu, eu falei, meu Deus do céu, Lula, eu tô pagando agora imposto de renda. É, companheiro, você entrou no orçamento. Mas enfim, vou mandar todos esses recortes pra vocês lá no Telegram. Deixo aquele grande beijo e abraço e siga meu trabalhinho, que você vai apoiar um pouco mais. Passa lá no canal, tem um Tony Valeu, tem um peito na descrição e tem um Atlas Brasileiro. Kimpai.com.br. E voltamos essa semana, né? Voltamos amanhã de novo. Amanhã, semana que vem, né? Já amanhã. A gente não para. Fui, meus amigos. Falou.